Glória a Deus. Deus seja louvado nesse dia mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Gerson Mendes, ou JS Mendes, como você me preferir chamar. Esse é mais um podcast da série Mensagens Distantes, do canal Mensageiro Distante. E eu sou o seu mensageiro distante pela misericórdia e graça de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado esse ministério, que tem assistido, quem tem dado seu like e que tem comentado. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em todos os sentidos. Eu sei que Ele vai abençoar porque Deus é bom em todo o tempo. Se você tem um exemplar das Escrituras Sagradas, abra juntamente comigo em Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos estar meditando na riqueza e na profundidade desse versículo, ou, na verdade, naquilo que Deus quer falar conosco nesse dia. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Se você acredita nessa palavra, então adora Jesus Cristo nesse dia. Mas vamos entrar nesse texto e ver a riqueza e a profundidade dele. E eu quero colocar um tema nessa mensagem. E eu a chamo de Não Tenha Medo. Esse é o tema dessa mensagem. Não tenha medo. E aqui nós encontramos 4 pontos onde Deus declara algo da sua pessoa para o nosso coração. E a primeira coisa que eu encontro aqui em Isaías capítulo 41, versículo 10, é Deus dizendo: não tenha medo. A primeira coisa que Ele fala: eu estou com você. Às vezes o medo, ele nada mais é do que a sensação de que estamos inseguros, estamos sozinhos no mundo, estamos desamparados. Essa é a sensação, ou essa é a situação em que muitas vezes provoca o medo em nós, de que nascemos nesse mundo, que por mais que lutemos e nos esforcemos, ninguém está nos vendo, ninguém está ao nosso lado. Mas eu venho nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde, te dizer, como mensageiro de Deus, que você não deve ter medo, porque Deus está com você. E para exemplificar essa reflexão, nós precisamos tomar como exemplo 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23, conta a história da guerra entre Israel e a Síria, ou precisamente uma parte da história. A Bíblia diz que a Síria guerreava contra Israel. O texto diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E ele consultava com os seus generais e dizia: em tal lugar nos acamparemos. Só que toda vez que ele planejava esse acampamento, que na verdade era uma emboscada, era uma armadilha para capturar o exército israelita e assim derrotá-lo, o texto diz que Eliseu, ele enviava mensagem ao rei de Israel dizendo: em tal lugar não passe, porque os sírios estão ali. E muitas vezes diz o texto bíblico que o rei de Israel se livrou dessas emboscadas e se guardou de passar por aqueles lugares onde estava o acampamento dos sírios. E aconteceu que o rei da Síria se perturbou muito com esse fato, e ele convoca os seus generais e ele faz a seguinte pergunta: vocês não me farão saber quem dos nossos é a favor do rei de Israel? Ou seja, ele estava perguntando: quem é o traidor entre nós? Porque todas as vezes que eu planejo capturar Israel, eles ficam sabendo e eles se livram da emboscada. E um general corajoso ali naquela reunião, ou um soldado, não sei, ele diz: não, rei, meu senhor, nada disso, mas é o profeta Eliseu que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto antes de dormir.
Nossa, isso é muito forte. Você sabia que Deus conhece o que se passa conosco até nos lugares mais secretos? Sim, Deus, Ele conhece o que se passa conosco no profundo do nosso coração. E o rei da Síria então pergunta: onde está esse Eliseu? E alguém disse: está em Dotã. Então ele disse: vamos buscá-lo. E o texto bíblico diz que eles preparam um grande exército para ir até Dotã, ou Samaria, para capturar Eliseu. E diz o texto bíblico que o serviçal de Eliseu, ele se levanta e ele sai bem cedinho à porta da casa, à entrada da casa. E quando ele olha, ele vê toda a cidade cercada com cavalos e carros da Síria. Então ele se perturba, fica preocupado, fica temoroso e ele grita: ai meu Senhor, o que vamos fazer? Eliseu então escuta o alvoroço do jovem na porta da casa, ele sai, eu acredito, ali, e ele também vê aquele grande exército, mas ele não fica com medo. O versículo de número 16 diz que Eliseu, ele fala para o seu serviçal a seguinte palavra: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E naquele momento diz que Eliseu, ele ora, e quando Eliseu ora, ele pede que Deus abra os olhos daquele jovem. E quando o Senhor abre os olhos do moço, quando Deus abre os olhos daquele serviçal, ele olha novamente para os montes, e eis que ele vê que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Aleluia! Então a palavra de Deus é: não tenha medo, porque eu estou com você. Ainda que ao teu redor pareça que há um exército das trevas, há inumeráveis problemas te cercando, em nome de Jesus, Deus te enviará a sua salvação. Mas o texto bíblico também, em Isaías capítulo 41, no versículo 10, ele diz também assim: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Ou seja, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te dou forças. Aleluia, eu te dou forças. E para exemplificar essa parte também desse texto, nós precisamos lembrar da história dos juízes de Israel. E quem eram os juízes? Foram heróis que Deus levantou para cuidar do seu povo antes que viesse o período da monarquia dos reis de Israel. Em Juízes capítulo 13 ao capítulo 16, nós encontramos a história de um dos maiores juízes de Israel, chamado Sansão. No capítulo 13 de Juízes, nós encontramos o anúncio do seu nascimento. No capítulo 14 ao capítulo 15, nós assistimos, nós lemos, nós encontramos a sua trajetória extraordinária, os seus feitos e também os seus defeitos. E no capítulo 16 da história de Sansão, nós encontramos o fim de sua trajetória, como ele termina a sua trajetória. O texto bíblico diz que o Senhor visita um casal através de um anjo no capítulo 13 de Juízes e anuncia o nascimento desse grande juiz chamado Sansão. O garoto era especial, pois deveria ser um nazireu de Deus. Ele deveria ser separado para Deus, deveria ter um comportamento diferente, deveria ter um andar com Deus constante, deveria ser separado, deveria ser consagrado constantemente a Deus. E nós lemos ali que aquele casal recebe essa profecia e passando-se os dias, o menino nasce e o Senhor era com ele. A Bíblia diz que Sansão ele passa então a defender Israel, a julgar Israel no seu tempo. E diz a Bíblia que constantemente Sansão ele era traído por alguém que ele amava. Mas mesmo apesar das traições
que ele enfrentava, ele persistia no seu propósito de julgar a Israel. O fato é que Sansão, no capítulo 16, ele é capturado. E quando ele é capturado, devido a ser traído por alguém que ele amava, seus adversários cortam o cabelo da sua cabeça e arrancam os seus olhos, terrivelmente, e amarram-no e levam-no para a sua terra e colocam no cárcere. E diz o texto bíblico que ele estava ali no cárcere, moendo algo para o qual Deus não o havia criado. Diz o texto bíblico que, estando ali amarrado e preso e andando, moendo, ou na verdade ele empurrava um moedor muito pesado ali, que somente os bois deveriam empurrá-lo, porque na verdade é isso que Satanás faz com aqueles que são escolhidos por Deus e que vacilam e que escorregam. Satanás, ele os humilha, Satanás os acorrenta, Satanás os leva para o seu cárcere e coloca a pessoa para ficar rodeando, dando voltas, como um boi que empurrava um moedor para trilhar o trigo. E a pessoa nunca consegue se libertar dos grilhões e da vida que dá voltas e não chega a nenhum lugar. Voltando aqui à nossa história, Sansão estava ali no cárcere moendo. Sansão estava ali no cárcere acorrentado, cego dos seus olhos, mas o versículo de número 22 do capítulo 16 diz que os cabelos da sua cabeça começaram a crescer. Aleluia! Porque esse era o sinal do seu chamado. Os cabelos da sua cabeça não deveriam ser cortados, mas como haviam sido cortados, agora voltam a crescer. Que Sansão está ali moendo no cárcere e seus inimigos estão festejando no templo do deus dos filisteus chamados Dagon. E eles convocam os seus príncipes, convocam o seu povo, e eles fazem uma grande festa. E diz que o templo estava cheio até mesmo nas galerias. E diz o texto bíblico que eles chamam Sansão do cárcere para servir de bobo da corte. O versículo 24 diz que eles louvavam o seu Deus, porque eles acreditavam que Dagon havia entregado o herói de Israel nas suas mãos, que era Sansão. E diz o versículo 25 que eles se alegraram e disseram: chamem Sansão para que brinque diante de nós. E trouxeram Sansão do cárcere. E diz o texto bíblico que ele serviu de palhaço para eles, ou seja, brincou diante deles. E depois, quando o cansaram, eu acredito que ele estava exausto, então disse Sansão ao moço que o guiava pela mão, diz o texto bíblico, e disse assim: coloque-me nas colunas para que eu os apalpe e me encoste a elas. Sansão, ele então se encosta ali nas colunas quando o jovem o guia, e Sansão, ele faz uma oração de arrependimento, porque ele havia falhado, mas agora ele reconhece que havia falhado, mas uma vez mais ele ora a Deus. E quando ele ora, ele pede que Deus se lembre dele e que Deus lhe dê forças. Deus lhe dê forças. E ali, mais uma vez, ele recebe o poder para julgar os seus adversários. Diz o texto bíblico que ele então se arremete, se lança, pressiona aquelas colunas daquele grande templo com suas duas mãos, e a casa veio abaixo. E todos que estavam ali foram destruídos. Ou seja, ele destruiu os seus adversários com o seu sacrifício. Mas eu quero entender aqui que Sansão estava fraco, mas ele clamou por forças a Deus. Eu sei que os nossos dias, eles não são muito animadores. Eu sei que os nossos dias não são muito fortalecedores, mas eu quero te dizer que mesmo nos teus dias mais fracos, se você clamar a Deus, Deus dará forças para você vencer. Deus te dará forças. Ele mesmo disse: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Sansão foi ajudado ali.
Sansão, ele recebeu novamente o poder para vencer os seus adversários. E ele venceu para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa receber forças para vencer os seus adversários. Mas também o Senhor fala aqui em Isaías capítulo 41, dizendo, olha, eu te ajudo. Sim, eu te ajudo. E para exemplificar essa parte também desse versículo, eu preciso lembrar você de Josué capítulo 10, versículo 12 a 15. Livro de Josué, o sucessor de Moisés. Capítulo 10, versículo 12 a 15, conta-nos que Israel havia feito aliança com os gibeonitas. Sim, a tribo dos gibeões, que eram moradores da terra de Canaã. Ele faz um pacto com os gibeonitas. Passando-se os dias, diz que alguns reis se levantam contra a tribo dos gibeonitas para os destruir. E a tribo de Gibeão então envia um mensageiro a Josué, pedindo socorro. Josué então consulta o Senhor, e o Senhor dá aval para que Josué vá livrar os gibeonitas. Que Israel, liderado por Josué, ele peleja contra os amorreus, que estavam perseguindo os gibeonitas, lutando contra eles. E naquele momento em que Josué está lutando, ele declara uma palavra ao tempo. Sim, exatamente. Ele declara uma palavra ao tempo. E ele diz no versículo 12 assim: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Isso aqui é incrível, porque Josué não entendia de astronomia. Josué não era astrônomo. Josué não era um pesquisador das estrelas. Josué não sabia que a Terra é quem gira em torno do Sol, e que a Lua gira em torno da Terra, e que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, movimentos de translação e rotação. Josué não entendia nada disso. Josué era um guerreiro, ele sabia empunhar a espada, liderar e fazer aquilo que o Senhor manda, o que já era algo grande. E é por isso que Deus o ouve aqui, porque Josué não tinha instruções sobre os tempos, mas conhecia o Deus do tempo. Josué não tinha instrução sobre os astros, mas Josué sabia quem foi que fez as estrelas, quem foi que fez o sol e a lua. E ele então declara, dizendo que o sol deveria parar e que a lua deveria parar. E naquele momento, diz o texto bíblico que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo conseguiu vingar-se dos seus adversários. E o texto bíblico diz que nunca houve dia semelhante a este, nem antes depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Aleluia. O que eu quero dizer para você é que quando Deus quer dar a vitória para nós, Ele mexe até no tempo. O salmista Davi, em uma passagem, ele diz: Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua vitória. Eu não sei quanto tempo você está persistindo nessa promessa. Mas eu quero dizer que o dono do tempo é Deus. Nem que Ele tenha que mexer no tempo, mas Ele te dará a tua vitória, porque Ele é o Deus que te ajuda. Josué foi ajudado aqui, mas se você ver nos versículos anteriores, quando Josué consulta a Deus se ele deveria ir livrar os gibeonitas dos reis que estavam se levantando contra eles, no versículo 8 o Senhor fala para ele: Josué, não temas. Aleluia. E ali, quando Josué ele declara aquela palavra, Deus honra a palavra de Josué e dá vitória a ele na batalha, mexendo no tempo, movendo o tempo ao seu favor, para que ele continuasse e terminasse de batalhar. Aleluia. Não tenha medo, eu sou com você. Não tenha medo, eu te dou forças. Não tenha medo, eu te ajudo na batalha. Essa é a palavra de Deus para você. Mas também o texto bíblico diz aqui no versículo 10 de Isaías capítulo 41, Deus dizendo: olha, eu te
sustento. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eu te sustento. Não tenha medo. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Você lembra da história de Elias e a viúva de Sarepta? O texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 15, nos fala sobre Elias. Esse profeta chamado Elias, ele declara uma palavra de juízo sobre a nação de Israel, devido à impiedade dos reis que a estavam governando, que eram Acabe e sua ímpia esposa Jezabel. E Elias, ele entra no cenário bíblico e diz: olha, segundo a minha palavra, não haverá aqui nem orvalho nem chuva, e ali a terra é assolada com a sequidão, por 3 anos e 6 meses. E o Senhor então fala para Elias: Elias, foge, vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Elias então vai ao ribeiro de Querite e o texto bíblico diz que ele é sustentado ali pelos corvos que lhe traziam pão e carne. E ele bebia das águas do ribeiro. O fato é que, passando-se os dias, o ribeiro seca. E o Senhor diz para Elias ir até Sarepta, para a casa de uma viúva, pois ali Deus faria o milagre da provisão. Elias, obedecendo a voz do Senhor, se dirige a Sarepta, fora dos termos de Israel. E quando Elias se dirige a Sarepta, ele se aproxima da casa de uma pobre viúva e ela estava a catar alguns gravetos na porta. E Elias se aproxima daquela mulher e ele pede ali que ela lhe dê um pouco de água. Ele pede água. E quando a mulher vai buscar água para Elias, ele pede um pouco de pão. A mulher então se vira para Elias e justifica que não poderá lhe dar pão, porque ela diz: olha, não há pão, só existe na minha casa um pouco de farinha e azeite, e você está vendo aqui, eu estou apanhando alguns poucos gravetos para preparar a minha última refeição. Depois desta refeição, eu vou esperar a morte juntamente com meu filho. Elias então profetiza, porque profeta tem que profetizar. Elias diz para aquela mulher a seguinte palavra: não temas. Vai e faz como tu disseste. Mas faz o seguinte: prepara para mim um bolo. É engraçado isso aqui, porque Elias continua pedindo ainda alimento para a mulher. Ele diz: prepara para mim um bolo e depois para ti também. Porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E quando aquela mulher entra, e eu acredito que ela, quando ela vai nas suas vasilhas, ela percebe ali o milagre da multiplicação. E o versículo 16 diz que a farinha se não acabou, e a botija de azeite não secou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Mas veja antes o que Elias falou no versículo 13. Ele disse para aquela mulher: olha, não temas. Ali foi a prova daquela mulher, e ela passou no teste. Mesmo sem ter nada, ela acreditou na palavra do profeta. Diz o texto bíblico que ela comeu juntamente com a sua família por muitos dias. Aleluia. Eu sei que esse podcast pode estar ficando um pouco grande, mas eu quero dizer para você que você não deve ter medo. Sei que a internet está cheia de profecias, de coisas terríveis que vêm aí pela frente, mas a palavra de Deus para mim e para você é: não temas, não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu te dou forças. Não tenha medo, eu te ajudo. Não tenha medo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, nós te louvamos por esse dia. Obrigado por todos aqueles que ouviram essa mensagem. Que o Senhor possa lhe ser força, que o Senhor possa lhe ser sustento, que o Senhor possa lhe ser
ajuda que o Senhor possa lhe ser presença. Eu te agradeço por tudo, Senhor, cada um daqueles que vão assistir essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem. Abençoa suas famílias, suas vidas, em nome de Jesus. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu sou o J.S. Mendes, seu mensageiro distante, e este foi mais um vídeo da série Mensagens Distantes. Em nome de Jesus, se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Amém.